A pandemia da Covid-19 expôs um problema que antes passava despercebido por muita gente. O atendimento prestado pelas concessionárias de veículos. Com a falta de peças no setor, muitos consumidores têm sido obrigados a esperar meses para receber o carro. Uma situação que ocorre tanto nas compras de veículos 0 quilômetros como no conserto dos automóveis. As fotos tiradas logo após o acidente mostram que a lateral do carro de Maíse ficou bem danificada. Ela, que é motorista de aplicativo, está muito preocupada, porque o carro está há mais de 3 meses na concessionária para reparo. E nesse meio tempo eu estou sem trabalhar, alugando o carro, R$ 500 por semana, e fica inviável. O acidente ocorreu em Brasília no dia 17 de novembro do ano passado e até hoje o carro de Maíse não foi consertado. A concessionária diz que não fez o reparo ainda porque a montadora não tem peças disponíveis. A falta de componentes para veículos é uma das consequências da Covid-19. Desde o ano passado, as fábricas têm sofrido com a falta de funcionários contaminados pela doença. Em janeiro deste ano, a produção de carros caiu quase 40%. Sem saber o que fazer, Maíse foi buscar apoio da Justiça. O meu advogado correu atrás e conseguiu a Nissan fornecer um mob para me rodar durante 15 dias, só até os 15 dias. Se não chegar a peça, não tem certeza se vai prorrogar. Meu Deus, desde o dia 17 de novembro aguardando a peça. Bom, a gente vai repercutir mais essa questão agora ao vivo com o advogado Carlos Eduardo, que é especialista em direito do consumidor. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, um prazer mais uma vez estar com vocês. Prazer é nosso. Bom, Carlos Eduardo, a gente falei no início aqui que realmente expôs uma situação que já acontecia, né, mas agora, parece que deu um boom, esses problemas estão ocorrendo de forma mais frequente, me chamou muito a atenção o quanto é que essa consumidora espera. Como é que fica essa situação na prática? Existe alguma tolerância, tendo em vista o momento excepcional que enfrentamos pela pandemia, ou não tem jeito? O consumidor pode recorrer ao judiciário, ao PROCON e ter ali o seu direito? Bem, nós estamos vivendo um momento muito atípico em relação a essa pandemia. Houve uma demora na produção de peças, houve uma demora inclusive na própria entrega de determinadas peças para a substituição dos veículos. Todavia, por outro lado, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que deixa claro quais são os direitos do consumidor. Dentre eles, dá um prazo de 30 dias, desde que o veículo esteja na garantia, para que ele seja totalmente arrumado. Não sendo arrumado dentro desse prazo, que é o prazo previsto pelo Código, existem as possibilidades tanto do consumidor ele requerer o valor integral do bem, ou ele pode requerer um valor proporcional permanecendo com o bem, retirando, abatendo, no caso, o valor do prejuízo dele, ou ele pode, inclusive, requerer outro produto com a mesma característica e com a mesma natureza. Sendo que, se ele escolher aquela opção anterior que eu disse para vocês, de pegar o valor tem que ser corrigido monetariamente. Então, ele tem o direito ao valor integral com a correção. E aí, se a concessionária argumentar que não tem jeito, não tem a peça, porque também não depende dela, é uma situação, a medida excepcional pela pandemia, o consumidor, qual é a alternativa que ele tem? Ele vai judicializar essa questão, resolve no diálogo, e quais os elementos que ele precisa ter ali para, se for judicializar a matéria, por exemplo? Inicialmente, a gente sempre orienta a pessoa a procurar resolver administrativamente. De qual maneira? Inicialmente, nós temos um portal, que é o Portal do Consumidor, onde o consumidor ele pode acessar, preencher todo o cadastro e tentar mediar uma conciliação ali junto com a empresa. Não sendo possível, também tem os órgãos de proteção ao consumidor, como o PROCON, e nenhuma das possibilidades trazendo um resultado efetivo, é possível sim a pessoa judicializar, procurando um advogado ou algum núcleo de prática jurídica de alguma das faculdades ou a Defensoria Pública e ajuizar uma ação requerendo ali a obrigação de fazer, que é a obrigação de arrumar a devolução do valor pago pela pessoa, caso ela já tenha até mesmo arrumado tudo no local, tenha conseguido de alguma outra forma. E não só isso, dependendo de caso a caso, ela pode inclusive requerer uma indenização tanto moral, pelo desgaste do tempo útil, como uma indenização também material, incluindo o tempo que ela ficou sem utilizar determinado veículo ou determinado produto, que pode ocasionar um prejuízo às suas atividades normais. Então, cada caso pode ser analisado, mas ela pode requerer, sim, a medida judicial.
E quando o veículo tem seguro, no caso da consumidora que vimos na reportagem, a empresa, a concessionária tem uma obrigação de ressarcimento em X dias e se não consertar o carro, liberar ali o carro reserva, por exemplo? Sim, no caso tem que se observar como que foi contratado a apólice. A apólice, prevendo um carro reserva, é obrigado o seguro a fornecer esse carro reserva. E em relação à própria manutenção do veículo, arrumar o veículo, sim, eles têm a obrigação. E no caso a seguradora ela pode entrar com uma responsabilidade solidária, que não arrumando o veículo em determinado tempo, ela pode ser colocada também no polo passivo da ação e ela também ser obrigada a fornecer um outro veículo, tanto ela como a concessionária. Uma das duas o juiz pode analisar e, dependendo caso a caso, aí o juiz pode determinar que uma das duas venha fornecer um veículo em substituição. Doutor Carlos, eu citei aqui o carro reserva, porque a gente sabe que às vezes as concessionárias elas impõem ali uma série de obstáculos, né? Vamos colocar assim, para o consumidor ter acesso. Ainda mais numa situação assim excepcional. Às vezes a pessoa tem direito ao carro reserva por 15 dias, mas o carro está no conserto há 2 meses. Então esse prazo, essa flexibilização, ela pode ocorrer mediante a situação ali que o consumidor fica no prejuízo, né? Perfeitamente. Sim, o consumidor ele pode entrar na justiça, como eu disse para vocês, caso não resolva de maneira administrativa, e na justiça o juiz pode vir a determinar que a seguradora seja obrigada a estender o prazo do veículo, tendo em vista a fragilidade do consumidor. E também há de se observar cada caso em particular, porque de acordo com a apólice contratada, na própria apólice pode ocorrer uma não limitação do prazo necessário para a utilização do veículo. Enquanto o veículo estiver na concessionária para ser consertado, para arrumar o veículo ali, a própria seguradora ela também tem essa responsabilidade, como eu disse para vocês, solidária. Então, ela pode sim ter estendido esse tempo de obrigação de permanecer com o veículo para o consumidor. É claro que a gente sempre frisa aqui que o diálogo é a melhor saída, mas só lembrando que o Código de Defesa do Consumidor, as regras continuam vigentes, né, doutor Carlos Eduardo, mesmo tendo em vista o período excepcional da pandemia. Bom, eu agradeço a sua entrevista. Muito obrigada pela participação, pelas orientações. Boa tarde para o senhor e até a próxima. Muito obrigado e boa tarde a todos.